E aí, pessoal, já falei do erro de arbitragem, passem no vídeo anterior, vale a pena, foi um escândalo, foi um absurdo, mas nós temos que falar também das lições que vem de Goiânia. O jogo com Goiás não foi bom, e nós vamos falar sobre isso a partir de agora. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Primeira situação, tem que elogiar. O Grêmio colocou sim titulares, alguns titulares no confronto contra o Goiás e a gente tem que aplaudir. Mas o Grêmio cometeu algumas situações no jogo que acabaram criando problemas para a própria partida do Grêmio. E a gente tem que tocar ponto a ponto, porque mais uma vez algumas críticas precisam ser feitas até para a gente tentar evoluir e crescer em relação a nós mesmos. Primeiro ponto, o Grêmio fez a opção por jogar com três volantes. Tinha como meia o Tassiano, o Robinho e o Patrick, que veio da transição, que inclusive está jogando na transição hoje, lá em Goiânia também, contra a equipe do Vila Nova. Ele foi escalado, está no time. O Grêmio colocou, por exemplo, nesse aspecto é curioso, o Grêmio colocou também o Fabrício para jogar. Fabrício que também está no time da transição. O Wanderson, lateral direito, que também tem a mesma condição, não está na transição hoje jogando. Mas o Fabrício e o Patrick repetiram o jogo de ontem. Então, estão bem ambientados, vamos dizer assim, com essa situação. Jogaram alguns minutos hoje, estão jogando hoje também. Mas o que eu falo com relação aos três volantes, porque o Grêmio não consegue ser o mesmo time quando joga com três volantes. E ontem ficou evidente. Muitas vezes o Lucas Silva chegando para ser praticamente um meia não conseguiu fazer. O Darlan também se perdeu um pouco como primeiro homem, batendo muitas vezes de frente com o Lucas Silva. O Matheus Henrique muito aberto ali para tentar ser aquele homem pela esquerda, não conseguiu ser o mesmo jogador. O fato é que as coisas não caminham bem, sobretudo quando jogam os três volantes. Outra verdade, Ferreira vezes Luiz Fernando. Talvez a grande polêmica do jogo ontem. O torcedor quer Ferreira, Renato quer Luiz Fernando. E na coletiva de imprensa, quando perguntado sobre isso, Renato disse: eu sou o treinador e sei que o Luiz Fernando está rendendo mais do que o Ferreira. Então, para o Renato, o Luiz Fernando está indo melhor do que o Ferreira. A gente sabe que muitas vezes não é a questão técnica individual que resolve, às vezes é também a composição tática do jogador, e claramente parece que o Renato tem aí uma predileção a Luiz Fernando em relação a Ferreira. Mesmo que, mais uma vez, com a entrada do Ferreira lá na metade do segundo tempo, o Grêmio tenha criado mais oportunidades a partir das suas jogadas individuais, assim como havia acontecido na partida contra o Santos, aqui em Porto Alegre. Quando o Ferreira entrou, o Grêmio deu uma melhorada. Com o Luiz Fernando, o Grêmio não conseguiu fazer nada ontem, assim como não conseguiu fazer nada contra o Santos aqui. E aí entra o principal ponto. O PP, por exemplo, também não apareceu. E também não apareceu no jogo contra o Santos. E aí o sujeito vai dizer: o que houve com o PP? Não, o PP que segue igual. O problema é que falta a figura do meio articulador. E quando falta a figura do meio articulador, todos em volta dele diminuem e o Grêmio passa a ser aquele time que a gente viu jogar e que a gente muito criticou. O Grêmio, sem a figura do meio articulador, perde a engrenagem do meio campo, os volantes se batem, os extremas acabam tendo que buscar para tentar fazer a jogada individual. Ontem, quantas vezes a gente viu o PP buscando a bola perto dos volantes para tentar atacar? O centroavante fica sozinho. Ontem o Churin não recebeu nenhuma bola em condição de agredir o adversário, e essas coisas ficaram muito fortes. O que a gente pode falar também de uma verdade, de uma lição do jogo de ontem? Os laterais. Os laterais titulares do Grêmio são Vitor Ferraz e Diogo Barbosa. Isso para mim ficou cristalino ontem, principalmente porque o Renato gosta desses laterais que constroem por dentro também. Algo que o Orejuela não consegue fazer e que o Cortez até consegue fazer, mas não conseguiu ontem nenhum desenvolvimento como articulador por dentro. Acho que essa é uma das situações que está sendo, que já é definitiva dentro da avaliação do técnico Renato. Eu não vou nem dar a minha opinião aqui, mas em cima do que pensa o Renato, essa é uma lição e uma verdade que vem de Goiânia. Além delas, uma situação que eu quero colocar: Rodrigues e Brás. O Grêmio tem como titulares hoje Jeromel e Kahneman, obviamente, e eles estão confirmados. Ontem o Kahneman já conseguiu jogar, mas hoje já existe uma dúvida sobre quem é o terceiro principal zagueiro do Grêmio. O Rodrigues mais uma vez fez uma boa partida,
Ele que quando atua ou com Jeromel ou com Kahneman, normalmente tem ido bem. Ontem foi bem, mais uma vez aí jogando ao lado desta vez de Walter Kahneman. O que a gente precisa tirar dos meninos? Eu falei no início do vídeo, os meninos eles acabam recebendo muitas oportunidades, mas sem sequência, sem entender a sequência. Ontem, por exemplo, o Fabrício, que é centroavante, entrou faltando poucos minutos, não dá para fazer nenhum tipo de avaliação. Serve para quem gosta de estatística, o uso, a minutagem dos jogadores, mas tu somar de 5 em 5 minutos, isso não muda nada na vida de nenhum jogador. Precisa ter tempo e tranquilidade. A gente não pode nem fazer uma avaliação em cima de Patrick, nem fazer uma avaliação em cima de Fabrício pelo que aconteceu ontem. O Gui Azevedo, por exemplo, nem pro jogo foi ontem. E também não está no jogo de hoje da transição lá contra o Vila Nova. O que a gente pode tirar além dessas questões, das verdades dos ditos, é que, e eu gosto muito desse tipo de conteúdo pelo seguinte, chega uma hora que a gente vive muito de narrativa, de opinião, assim, e essas são verdades, porque são fatos, e contra fatos a gente acaba não podendo discutir, e isso é muito legal. Portanto, o Grêmio precisa da figura do meia, o Grêmio precisa de Jean-Pierre. Nós vamos fazer depois, mais tarde, um conteúdo sobre Jean-Pierre, porque o mistério continua grande, e a gente vai com esse mistério até momentos antes da partida, e isso, convenhamos, assusta o torcedor do Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.